Prosseguindo na apologética cristã, vamos agora ao item 4 do material didático, os números da Bíblia. Estamos na lição 2, o item 4. Bom, qual a acusação que eles fazem em relação à Bíblia? Dizendo que a Bíblia entra em contradição, trocando e inventando diversos números. Então, um exemplo é 2 Samuel, capítulo 15, versículo 7. Diz o seguinte: E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Abisalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Então vocês viram aquele tempo ali, 40 anos, né? Então eles falam que esse número está errado. Ok? Eles falam que esse número está errado, porque Abisalão não poderia passar 40 anos preparando uma rebelião, já que Abisalão, já que todo o reino de Davi durou 40 anos, 7 anos sobre Judá e 33 anos sobre todo Israel. Então realmente era impossível Abisalão ter preparado uma rebelião por 40 anos. Bom, aí coloco aí também 2 Samuel capítulo 5, versículo 2 a 5, que fala do nascimento de Abisalão, né? E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Amon, e a Inoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itrião, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom, ou seja, Davi, quando ele está em Hebrom, o filho nasce, né? Abisalão está entre eles. Se todo o reino de Davi durou 40 anos, esse filho não pode nascer, crescer e preparar uma rebelião para destituir Davi do trono, Davi se refugiar, depois Davi voltar e lutar e reconquistar o trono. É claro que não dá, esse número está errado, né? Bom, eu coloquei aí uma outra tradução da versão revisada da imprensa bíblica brasileira, que ela já diz: aconteceu ao cabo de 4 anos que Abisalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto que fiz ao Senhor. Ou seja, nessa tradução da versão revisada da imprensa bíblica brasileira já está 4 anos. E na versão atualizada diz: ao cabo de 4 anos, disse Abisalão ao rei. Então a versão atualizada também traz 4 anos, tá ok? Então, e segundo Samuel 15, versículo 7, também diz: ora, ao cabo de 4 anos, Abisalão disse ao rei: eu gostaria de ir a Hebrom para pagar promessa que fiz ao Senhor. E é nesse período, então, de 4 anos que ele prepara a sua rebelião. Por que teve provavelmente esse problema? Bom, vocês sabem que os algarismos que nós usamos hoje, algarismos bem mais simplificados, eles são algarismos recentes. Nos dias de Jesus, por exemplo, não existia esses algarismos. Existia na época os algarismos romanos. O algarismo romano, ele era parecido com o algarismo judaico. Uma letra substituía um número, ok? Então você tem, por exemplo, o número 4 em hebraico é a letra Dalet. O número 40 é a letra Mem. Então, certamente alguém errou em algum momento e trocaram o Dalet pelo Mem. Em vez de colocar 4 anos, colocaram 40 anos. Isso não é uma contradição. Isso aí certamente ocorreu em algum copista, ok? E, na verdade, nós sempre falamos que até esses detalhes, esses pequenos detalhes, isso mostra que a Bíblia não foi um texto inventado. Senão, se ele estivesse inventando, ele inventaria sempre, vamos dizer, um número que concordasse, né? Então, isso provavelmente é problema de copista. Questão de tradução de copista. Isso não é uma contradição temática, tá ok? Em que você tivesse, por exemplo, um texto da Bíblia que dissesse que Jesus ressuscitou e outro que negasse que Jesus ressuscitou.
Não, isso seria uma contradição, mas não é isso que nós temos aqui. Nós temos um tempo, se nós tratarmos aqui o livro de Samuel, Samuel viveu ali próximo do ano 1000 a.C., ok? Então, o livro de Samuel e os dias de Davi, nós estamos tratando de 3.000 anos atrás. E que essas cópias eram feitas em papiros, pergaminhos depois, e era algo trabalhoso e poderia acontecer, como parece que foi o caso aqui, tá bom? Em que uma letra que representava lá no algarismo romano, a letra o que produz o número 4 é o I e o V, né? Aqui era a letra Dalet, mas alguém deve ter trocado, como poderia trocar em algarismos romanos, né? Nos dias atuais, com os algarismos arábicos, né, que nós usamos, já é mais difícil você fazer uma troca, tá bom? Agora a defesa. A Bíblia não está em contradição. A tradução ou o copista, né, o copista ou a tradução errou trocando 4 anos de rebelião por 40 anos de rebelião. Então isso não é uma contradição, isso é uma questão numérica que não interfere em nada na mensagem de salvação, que é o principal. O que nós queremos saber é se a Bíblia, se ela não errou, não é questão de uma cópia do número 4 para o número 40, da letra que representa o número 4 para a letra que representa o número 40. O que nós vemos é que, historicamente, a Bíblia está dizendo, né, que teve um povo que viveu lá no Egito entre 1800 e 1500 ou 1400, e a história egípcia comprova, tá, okay? Diz que esse povo, quando viveu lá, se tornou governador do Egito, a história comprova, tá, okay? E muitos outros exemplos históricos doutrinários. Isso é que importa, né? E o comentário prossegue. Encontramos imprecisão numérica em 3 momentos. O tempo que Absalão preparou uma rebelião contra Davi, foi esse exemplo que nós acabamos de ver agora. Diferença entre o número de carros dos sírios vencidos por Davi. Veja, em 2 Samuel 10:18 diz: porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros. Então aqui foi falado em 700 carros. 2 Samuel 10:18. A mesma história, quando é contada em 1 Crônicas 19:18, já diz: porém os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros, ou seja, 7.000 carros puxados por cavalos. Então, você tem o número 70.000 para 7, é claro que é uma diferença também, mas é a mesma questão, entendeu? Como eram representados os números naquela época, eles podiam ter um erro de copista. Isso acontece. Isso nós nunca defendemos. Todos os escritos evangélicos que eu estudei no IBP, os livros que vieram dos Estados Unidos, nunca defendeu-se que as traduções são infalíveis ou que as cópias são infalíveis. Não, pode ter acontecido. O que nós percebemos na história é que existe uma fidelidade. Certamente vocês ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados entre 1936 e 1956. Muitos pergaminhos encontrados. E foi encontrado lá um pergaminho datado do ano 100 antes de Cristo, o pergaminho do livro de Isaías. Tá, ok? O pergaminho do livro de Isaías mais antigo existente até a época era um ali datado do ano 1000 da era cristã, 900.000 da era cristã. Ou seja, então foi encontrado um pergaminho cerca de 1000 anos mais velho do que o pergaminho mais velho que nós tínhamos. E assim, o conteúdo era de uma semelhança assim, de deixar os críticos de boca aberta, porque aqueles pergaminhos ficaram guardados ali, pergaminhos, vamos dizer, frágeis, mas dentro de vaso de barro, porque como os judeus viviam sempre muitas guerras, muita destruição, eles se preocuparam em guardar a palavra que Deus deu a eles. Esse foi um trabalho exemplar. Teve
muitos judeus que fizeram esse trabalho. Segundo livros apócrifos, Jeremias mesmo fez esse trabalho na invasão de Nabucodonosor. Eles dizem até que Jeremias teria encontrado a arca, teria guardado a arca, e também os livros sagrados. Então isso era comum em Israel. E esses pergaminhos, eles dizem que do ano 100 até o ano 100 depois de Cristo, ou seja, por um período de 200 anos, eles guardaram muitos pergaminhos nessas cavernas. Por quê? Eles estavam vivendo em guerra, depois veio Herodes, que perseguia a família de Davi para destruí-la, perseguia a família dos Macabeus. Então, eles guardavam esses pergaminhos. E como guardar pergaminhos, né, vamos dizer, de um tempo tão antigo? É um trabalho espetacular, né? Bom, tem também uma diferença na idade do rei Joaquim. Por exemplo, segundo Reis 24, versículo 8, diz que Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 vezes em Jerusalém. Pois bem, então esse texto diz aqui que ele tinha 18 anos de idade. Quando você vai em 2 Crônicas 36, versículo 9, é a mesma história contada em livros diferentes. Ele diz, era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar. Ok? Então, por que desses 8 anos? Então, por exemplo, se você tiver o 18 em algarismo romano, você coloca o 10, tá bom? E no caso, você em algarismo romano, você não tem um número específico, assim, um caractere, uma letra para representar o número 8. Você tem 4 letras, né? Que é a letra V e 3 letras I. Então você tem o número 8. Então o 18 vai ser o X do 10 mais V, I. Esse é o 18 em algarismo romano. Em Israel, como que acontece? Eles têm um número para o número 10, uma letra para o número 10, que é aquela letra Yud. É a menor letra do alfabeto hebraico. O Yud, ele vale 10 na numeração das letras hebraicas. Era a maneira que eles tinham de contar, né? Então eles colocavam o Yud, que vale 10, e eles colocavam o Het, que vale 8. Então eles tinham 18. Provavelmente o que aconteceu, já que o 18 são 2 letras, né? O Yud e o Het, que o Het é o 8, algum copista, ele esqueceu de colocar o Yud, e talvez Joaquim tenha assumido o governo com 18 anos, é o mais provável, ok? Então, ele, no texto de Crônicas, ele errou, esqueceu de colocar o Yud e ficou só o Het, que aí é o 8. Né? O 18 é o Yud mais o Het. Ele não colocou o Yud, ficou só o Het, e aí ficou como 8 anos. Então, eu repito, isso aqui não é uma contradição. Isso aqui não é uma contradição, você não tem uma questão doutrinária, você não tem um ensino que entre em conflito. Não, você não tem. O comentário prossegue. Essas diferenças numéricas não representam contradição bíblica. Se a Bíblia dissesse que o sacrifício da cruz foi perfeito e também dissesse que em outro momento Jesus precisou completar a obra expiatória, então a Bíblia estaria em contradição. Se a Bíblia dissesse que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e também dissesse que Jesus Cristo e Maria são mediadores entre Deus e os homens, a Bíblia estaria em contradição. Então não é isso que acontece. Não são questões temáticas. São questões de uma letra que um copista pode errar, porque você veja, se nós considerarmos no livro de Samuel, são 3.000 anos. Se nós considerarmos do livro de Gênesis, são 3.450, 3.500 anos, mais ou menos, ok? Em que começou a ser escrito a Bíblia Sagrada. E aí, quando você encontra um pergaminho de 2.100 anos atrás, o pergaminho mais antigo que eu tinha era de 1.000 anos atrás, agora do ano 1000 da era cristã. Aí encontra um pergaminho de 2.100 anos atrás, ou seja, 100 anos antes de Cristo. E nós vemos harmonia, né? Vemos pequenas diferenças, porque, né, um copista pode errar e não ter observado esse erro.
diz a história que se eles errassem uma letra, eles jogavam todo o rolo fora. Estou escrevendo o livro de Isaías, estou copiando já nos últimos capítulos, estou no capítulo 60, 65, errei uma letra, troquei uma letra. Eles tinham que jogar aquele pergaminho fora, porque aquele erro poderia depois ter um outro erro, e daqui a pouco está uma confusão muito grande. Ok? Então, por que eles não dispensaram esses pergaminhos? Porque certamente o copista não viu. Ok? O comentário conclui: não existe contradição na mensagem bíblica, mas podemos encontrar erros de tradução ou imprecisão numérica. Vamos, até hoje, em questões doutrinárias assim bem delicadas, eu recomendo sempre as pessoas. Você hoje tem dicionários eletrônicos, dicionário hebraico, ou então tenha uma enciclopédia que ela te traga comentários sobre o texto hebraico, sobre o texto grego. Por quê? Porque, às vezes, tem questões na tradução que eu gostaria de colocar diferente. Um exemplo, até para citar para vocês, por exemplo, é Levítico 23. Vamos abrir lá, se você tiver com a Bíblia aí, abra em Levíticos capítulo 23. Eu, por exemplo, dessa tradução aqui, eu acho que é uma questão tão importante que eu acho que ele deveria ter botado o real sentido da palavra hebraica. Veja, Levítico 23, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades de Yahvé, as solenidades do Senhor, como está nessa tradução. A palavra hebraica aqui traduzida por solenidades, essa não é uma tradução boa. E numa questão doutrinária importante, eu entendo que eles colocaram solenidades para momentos solenes, tudo bem. Mas o significado da palavra no hebraico é outro. A palavra hebraica moadim, ela deveria ser traduzida por tempos determinados. Porque vai dizer os tempos determinados do Senhor, que aí serão 7 tempos determinados. Esses 7 tempos determinados é que diz o dia que Jesus morreria, que é a Páscoa, tá bom? É o primeiro tempo determinado. Aí diz o segundo tempo determinado, que é o dia de tristeza, no dia seguinte, o pães asmos. Diz o dia que Jesus ressuscitaria, que seria o domingo, as primícias. E diz o dia que a igreja nasceria, que é o Pentecostes. Esses são tempos determinados. Aconteceram no tempo determinado por Deus. Eu não traduziria como solenidade. Eu traduziria como tempos determinados. Então, se nós ficarmos só na tradução, nós temos pouco a aprender. Por quê? Porque as nossas traduções, elas precisavam economizar também espaço. Hoje não existe essa necessidade, né? Mas precisava economizar espaço. Por exemplo, se você observar na sua tradução, deve estar escrito as solenidades do Senhor. Senhor deve estar tudo em maiúsculo. Por quê? Significa que no hebraico está o nome de Deus, o tetragrama sagrado, que se pronuncia Yahvé, né? Então, você poderia traduzir esse versículo assim, olha: os tempos determinados de Yahvé que convocareis serão santas convocações. Estes são os meus, de novo está a solenidade, né? Então, estes são os meus tempos determinados. Então, essa tradução que nós temos nas nossas mãos, eu, por exemplo, se eu fizesse a tradução, eu nunca colocaria solenidades. Eu colocaria tempos determinados, para o leitor já se despertar. Ah, então Deus estava aqui determinando tempos. E olha, o primeiro Jesus morreu, o segundo foi o dia seguinte de tristeza, o terceiro Jesus ressuscitou, o quarto a igreja nasceu. Esses são tempos determinados por Deus. Vou observar então o quinto, sexto e o sétimo tempo determinado. A trombeta, o Yom Kippur, o dia do perdão, e o tabernáculo. Isso também deve ter significado profético, ok? Mas se você olhar só pela tradução, aí realmente fica difícil. Então, você recorrer, e por quê? São línguas que estão sendo estudadas, no caso o hebraico, há 3.500 anos, considerando que Moisés, há 3.500 anos, 3.450 anos,
ele escreveu já num alfabeto que é chamado proto-hebraico, mas que já era um tipo de escrita alfabética, ok?